Olá, você vai ver nessa edição. TCE de Mato Grosso julga regulares contas de gestão da Secretaria de Educação do Estado. Contas de governo das prefeituras de Barão de Melgaço e Nova Guarita são apreciadas pelo plenário do TCE. Corte de Contas aponta urgente necessidade de revisão constitucional ao analisar contas de Conquista do Oeste. Os detalhes agora no TCE Notícias. O plenário do TCE de Mato Grosso determinou a instauração de tomada de contas para apurar possíveis danos ao erário por conta de uma contratação pública para o fornecimento de sistema estruturado de ensino aos alunos da rede pública do Estado. Essa decisão foi tomada após análise das contas de gestão da Secretaria Estadual de Educação. Veja. O conselheiro Antônio Joaquim foi o relator das contas de gestão da Secretaria de Educação do Estado, exercício de 2021. No processo apreciado em plenário, foi identificada irregularidade na contratação pública que diz respeito ao fornecimento de sistema estruturado de ensino para os alunos da rede pública de Mato Grosso, pelo período de 5 anos. Falha que foi mantida, mesmo com a apresentação de defesa. Isso porque, após a apresentação das propostas técnicas, houve alteração dos critérios sem que houvesse a devida recontagem e republicação dos prazos para a apresentação de novas propostas. Após a análise detalhada dos autos, o conselheiro relator entendeu por manter a irregularidade com a aplicação de multa ao secretário responsável pela pasta. Uma vez que a referida alteração de critério de julgamento, além de violar o disposto da lei de licitação ao não conceder a reabertura do prazo para adequação das propostas formuladas, alterou a classificação das participantes, dando por vencedora a empresa com proposta 120 milhões superior à da segunda colocada, não garantindo economicidade na contratação. Diante desse cenário, o relator votou pela regularidade das contas de gestão da SEDUC com ressalvas e a aplicação de multas aos responsáveis. O voto ainda contou com recomendações e determinações, entre elas que seja instaurada uma tomada de contas especial para apurar possíveis danos ao erário decorrentes da concorrência pública. O plenário do TCE de Mato Grosso apreciou os balanços de governo dos municípios de Barão de Melgaço e Nova Guarita. Acompanhe como foram as análises desses balanços. As contas anuais de governo das prefeituras de Barão de Melgaço e Nova Guarita receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. Esses dois balanços são referentes ao exercício de 2022. As contas de Barão de Melgaço estiveram sob relatoria do conselheiro Antônio Joaquim. Já o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto foi o relator das contas de Nova Guarita. Referente ao balanço de Nova Guarita, o conselheiro relator destacou as receitas arrecadadas, que totalizaram mais de 35 milhões de reais. Já as despesas realizadas corresponderam ao montante de 35,40 milhões. Ao comparar as despesas realizadas com as autorizadas, apontou a existência de economia orçamentária. Considerando o total dos créditos adicionais abertos, mediante o uso da fonte superávit financeiro do exercício anterior, salientou que houve resultado orçamentário superavitário, também destacou a existência de suficiência financeira para os restos a pagar, processados e não processados. O relator das contas de Nova Guarita também enfatizou que o município cumpriu os mínimos e limites constitucionais e legais. Relacionados à educação, saúde, Fundeb, despesas com pessoal e repasses ao poder legislativo. Já as contas de Barão de Melgaço, sob relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, apontou que a receita arrecadada, excluindo as intraorçamentárias, totalizaram mais de 48 milhões de reais. Sendo que desse valor, 73,5% foram receitas de transferências correntes e 5,5% receitas tributárias próprias. Destaca-se que o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência
foi de 88,65%. Também foi evidenciado no voto que, comparando a despesa realizada com a autorizada, houve economia de 12,63%. Na execução orçamentária, verificou-se um resultado superávit de 3,53 milhões, considerando os créditos adicionais abertos por superávit financeiro no exercício anterior. O município garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras, apresentando disponibilidade financeira líquida no valor de 4,38 milhões. O resultado financeiro evidencia que cada R$1 que resta a pagar existe a disponibilidade financeira. A análise das contas de governo da Prefeitura de Conquista do Oeste trouxe à tona, durante sessão plenária, a necessidade urgente da revisão constitucional no que diz respeito ao percentual mínimo e igualitário de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino por todos os municípios brasileiros. Entenda. Foi sob a relatoria do conselheiro Walter Albano que as contas anuais de governo do município de Conquista do Oeste, exercício de 2022, foram apreciadas em plenário. Segundo o conselheiro relator, as receitas arrecadadas, excluindo as intra-orçamentárias, totalizaram pouco mais de 40 milhões de reais. Já as despesas somaram-se 37 milhões e 400 mil reais. Em relação aos limites e percentuais constitucionais e legais, foram aplicados na saúde 17,89%, na valorização dos profissionais do magistério 97,78%, quanto aos gastos com pessoal, fixaram-se em 41,2%, e os repasses ao Poder Legislativo em 4,4%. Entre as irregularidades inicialmente apontadas, o não cumprimento dos 25% de investimentos relativos ao setor da educação foi ressaltado em plenário. Porém, essa questão foi suprimida mediante a apresentação de provas documentais com novos parâmetros de cálculos, além de considerados relatos feitos durante defesa oral em favor do município. É preciso respeitar a situação de cada estado e de cada município. As contas em geral, o excesso na receita, o grande resultado superavitário orçamentário, o grande resultado superavitário financeiro, o bom desempenho na gestão, cumpriu com os servidores adequadamente. As imagens no processo mostram, e também aqui no memorial, a qualidade das escolas naquela municipalidade. Posicionamento que foi seguido por demais membros da Corte de Contas. Eu quero dizer que a sua provocação para mim é importante, estou assumindo ela e concordando com Vossa Excelência e pedindo isso, que nós vamos assumir escrevendo no seu voto, e a gente vai ter que ter isso como um parâmetro aqui, realmente sendo justo no julgamento das contas. Nós temos muitas desigualdades no estado de Mato Grosso. Então, a gente tem que aplaudir aquele gestor que, com dificuldade, consegue gerir diferente do que a grande maioria. Fazendo toda essa análise, eu verifico que, considerando as despesas efetivamente com a educação, que foram objeto de superávit financeiro no exercício de 2021, eu avalio que houve sim um cumprimento do mínimo constitucional. Com isso, de forma unânime, essas contas receberam parecer prévio favorável à aprovação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!